não vai ser aqui na igreja, vai fazer rodízio nos lares das senhoras, e você é a nossa convidada. Vai começar lá em cima, na rua Adolfo Weber, número 19, lá na casa da minha mãe. Terça-feira, vai começar lá, e vai ser um movimento, a Michele que está responsável por esse movimento de oração, nessa tarde. Então, é oração, irmão. O nosso desejo é que nossa igreja seja conhecida como a igreja que ora. Porque nós cremos no poder da oração. Cremos no poder daquilo que Deus está fazendo. Amém? E se você não pegar fogo, seu filho vai pôr fogo em você. Não sei se você percebeu ali em cima, ali as crianças estão no louvor ali, chapando. E se você... Sexta nós fizemos a devocional. Devocional não, nosso culto. Terminamos o culto, fui na pizzaria do meu sogro, pegar alguma coisa para a gente comer. E ali o Benjamin começou a conversar com o meu sogro e falar. E aí, não sei, aí entrou no assunto. O meu sogro perguntou: o que vocês estavam fazendo? Não, pai, nós estávamos no culto lá em casa, tal. Aí ele falou: é mesmo? É. Aí eu falei: ô Benjamin, o que você aprendeu? E eu estou fazendo eles decorarem João 3,16. Aí ele falou: como que é mesmo, pai? Aí eu falei: João 3,16, papai. Aí eu falei: o que é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aí parou aí. E começou a pregar para o vô dele aquilo que nós tínhamos pregado no nosso culto. Aí o vô dele brincou, falou assim: eu não sei mais nem orar o Pai Nosso. Ele falou: vem aqui, vovô, eu te ensino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E orou. Ou seja, nós estamos impulsionando uma geração poderosa. Então, se você não pegar fogo, seu filho vai pôr fogo em você. Fala amém, irmão. Amém? Amém? Como nós temos falado nesses últimos dias, nesses últimos meses, a respeito de recomeços. Eu falei que iria falar de Paulo, mas antes de Paulo eu queria falar de um grande homem. Antes de eu estudar a vida de Paulo, para mim, era a minha maior referência, Pedro. Então eu gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia, no Evangelho segundo João, capítulo 21, a leitura será um pouco extensa, mas eu tenho certeza que vai ser bem proveitosa para aquilo que Deus quer falar e quer fazer em nós e através de nós nesta noite. Amém? Depois, já está na tela? Como eu sempre falo, abra aí em qualquer lugar, olha para o telão, dá uma viradinha assim na Bíblia para o vizinho do lado não ver que você abriu em qualquer lugar, e não tem problema. Amém? O Evangelho de João diz assim, a partir do versículo 1: depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outras vezes aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e mostrou-se do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro, fala, Simão Pedro, e Tomé chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. E disseram-se eles: nós também vamos contigo. E eles saíram imediatamente, entrando no barco, e naquela noite não pegaram nada. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia,
mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhe Jesus: filhos, tende alguns alimentos? E eles responderam: não. E ele disse: lançai a rede ao lado direito do barco, e achareis. Lançaram-nos, portanto, portanto, eles não eram capazes de puxar por causa da quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, correu, cingiu a sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. Versículo 8. E outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estava distante da terra, senão cerca de 200 côvados, arrastando as redes com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas, e um peixe posto em cima delas, e pão. E disse-lhe Jesus: trazei-os os peixes que agora apanhais. Versículo 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem eras tu, sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e pegou ao pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus mostrou aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Assim, tendo eles jantado, disse-lhes a Simão Pedro, versículo 15. Assim, tendo eles jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. E Jesus disse novamente pela segunda vez: Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacentas as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de Jonas, você me ama? Pedro entristeceu-se e por ele ter dito na terceira vez: tu me amas? E ele disse: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus olhou para ele e disse: apacentas as minhas ovelhas. Na verdade te digo, tu eras jovem, tu cingias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando envelheceste, estenderás as tuas mãos, e outra te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E falou isso, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E tendo falado isso, disse-lhe: segue-me. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo teu evangelho, pela tua palavra. Que esta palavra se torne verdade nas nossas vidas, que esta palavra possa gerar algo do céu em nós. Eu te peço, ó Deus, que algo do teu Espírito sonde o nosso coração, sonde as nossas vidas, e que nós saiamos daqui parecido com o Senhor. Que esta palavra possa gerar em nós a verdadeira transformação e um verdadeiro recomeço no Senhor. Obrigado, Jesus. O único Espírito que tem autoridade legal para agir neste lugar é o teu Santo Espírito. Fala conosco em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos começar pelo último encontro a qual Pedro teve com Jesus. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, Pedro foi um grande homem de Deus. Se observarmos no início do texto, Pedro foi um líder dos apóstolos. Se nós observarmos como falamos no texto, Pedro
desiste do propósito e diz o quê? Vou voltar para a minha vida antiga. O que a maioria dos discípulos fizeram? Eu vou contigo. E algo muito interessante, olhando para a vida de Pedro, Pedro é um dos caras mais magníficos da palavra de Deus. Ele era totalmente colérico, né? É colérico ou fleumático? Totalmente colérico. Ao mesmo tempo que ele dizia, eu nunca vou negar a você, Jesus, ao mesmo tempo que ele dizia, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Foi ao mesmo tempo ele negava a Jesus. Mas quando nós olhamos para este Pedro, foi um cara que pregou o primeiro sermão, foi o cara que pregou o evangelho tanto para judeus quanto para gentios, um cara que curou enfermos, um Pedro que fez grandes coisas no reino de Deus. Como o texto diz, Pedro nasceu em Betsaida, era filho de João, irmão de André, caçador, pescador, empresário no ramo da pesca. E se nós olharmos para a minissérie The Chosen, nós vemos que ele era meio, como que eu posso dizer, meio enrolado, né? Era meio confuso. Mas a partir do momento que ele teve um encontro real, ele se tornou uma grande referência para a igreja de Cristo. Como eu disse, ele é um dos homens mais contraditórios da história da igreja. E sabe uma coisa que me chama a atenção? Este mesmo Pedro parece comigo e com você. Se nós olharmos para as nossas vidas, a mesma inconstância que Pedro teve, os mesmos altos e baixos que Pedro teve, os mesmos avanços e recuos que Pedro teve, eu e você muitas vezes fazemos. As mesmas coisas que Pedro fez, capazes de fazer as maiores declarações de fidelidade para o Senhor, ele também ao mesmo tempo fez grandes declarações que negou Jesus Cristo. Quão contraditório foi este homem. E como eu disse e repito, este Pedro, este homem, está aqui nesta noite. Não, amém se fosse Jesus, né? Jesus está aqui também. Ninguém está prestando atenção na ministração, né? O que eu quero dizer, que as características de Pedro, está aqui nesta noite, representada por cada um de nós. O coração deste homem, chamado Pedro, bate dentro do meu e do seu coração. O sangue dele muitas vezes corre na minha veia e na sua veia. Mas uma coisa que me chama a atenção, que a mesma coisa que Jesus fez na vida de Pedro, Ele pode fazer na minha e na sua vida hoje. O mesmo recomeço que Deus, Jesus, deu a oportunidade de Pedro recomeçar uma vida e se tornar um dos maiores apóstolos da igreja, Deus pode fazer comigo e com você hoje. Ele quer e pode recomeçar nas nossas vidas e fazer de nós homens pescadores de homens, como Ele fez na vida
de Pedro. E o primeiro encontro que ele teve com Jesus, e eu vou ilustrar segundo a Ministério The Chosen, ele estava desesperado para pagar os seus impostos, e saiu noite após noite, tentando pescar para poder pagar os seus impostos. Mas um belo dia, quando ele volta de uma pesca, um homem improvável estava à beira do mar. Fala assim, um homem improvável estava na beira do mar. E quando ele chega, capítulo 5 do Evangelho de Lucas, o versículo a partir do versículo 4, diz assim: tendo acabado de falar, disse Simão: vá para onde as águas são mais profundas. E todos lançaram a rede para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-se a noite inteira e não pegamos nenhum peixe. Mas porque o Senhor está dizendo, eu vou lançar a rede. Jesus, ele chega com o barco de uma noite de pesca. Jesus aborda ele e fala: e aí, Pedrão? No Evangelho segundo Beto, o que aconteceu? Passei a noite inteira. E olha que interessante, quem era o profissional da pesca? Pedro. Quem conhecia do mar? Pedro. Quem sabia, quem era perito? Pedro. Mas Jesus parou e falou assim: e aí, o que está acontecendo? Pescamos nada. E Jesus olha para ele e fala assim: ei, lança a rede. Lança a rede. Lança a rede. Eu acredito que Pedro olhou para dentro dele e falou assim: meu, esse cara está de brincadeira comigo, como lança a rede? Mas ele já tinha ouvido falar daquele homem por intermédio do seu irmão André, porque André era discípulo de João Batista, e João Batista falava daquele homem. E segundo a minissérie, seu irmão André cutuca ele e fala: é ele, é ele, é ele. E algo espiritual acontece na vida de Pedro, e Pedro chega e fala: mestre, pela sua palavra, eu vou lançar. Pela sua palavra eu vou lançar as redes, segundo o versículo 5. E quando eles lançam a rede, a quantidade de peixes começam a rasgar as redes. Aí nós vamos para o versículo 7, que diz assim: então fizeram sinais aos companheiros do barco que estavam ao lado, para que ajudassem, e vieram encher ambos os barcos ao ponto de quase começar a afundar. Quando Simão viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse ao Senhor: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeus, sócios de Pedro. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, até agora, de agora em diante, vocês serão pescadores de homens. Então eles arrastaram o barco para a praia, e deixaram tudo e o seguiam. Aqui Pedro foi pescado pelo propósito de Deus na vida dele. Aqui começa um recomeço de propósito na vida de Pedro.
Segundo a minissérie, Pedro só queria pagar os seus impostos, mas Pedro não sabia o propósito a qual Deus tinha para ele. Talvez você está aqui da mesma forma do que Pedro, não sabendo e não entendendo o propósito de Deus para a sua vida, não sabendo, não entendendo o propósito de Deus para a sua casa. Talvez você ache que a única coisa que você precisa é pagar, é trabalhar, dar bom alimentos para os seus filhos, uma boa casa, uma boa escola, é o suficiente. Mas eu quero te dizer nesta noite, que hoje Deus quer nos pescar, para se tornar pescadores de homens. Hoje Deus quer fazer comigo e com você a mesma coisa que fez na vida de Pedro. Aqui Jesus ganha o coração de Pedro. Aqui Jesus ganha e faz milagre sobrenatural. E duas coisas neste texto que me chamam a atenção. Confiar na palavra de Jesus. Porque Pedro confiou. Mesmo ele sendo um perito, mesmo ele sendo profissional da pesca, ele confiou e obedeceu e jogou a rede ao mar. E quantos de nós temos dificuldade de obedecer um direcionamento de Deus? Deus está falando, abraça aquele irmão. Deus está falando, libera uma palavra de bênção para aquele irmão, para aquela irmã, e você está retraído. Hoje, quantas vezes nós não obedecemos, quantas vezes Deus está dizendo, ei, eu quero fazer algo extraordinário na sua vida, e você retém a rede. Quantos de nós estamos retendo a rede de uma pesca sobrenatural? Quantos de nós temos retido a rede por falta de obediência? E Deus está apontando o destino, e Deus está apontando algo extraordinário, mas nós ficamos com as nossas próprias convicções. Deus, e se eu parecer doido? Deus, se eu for religioso demais? Se você tiver uma certeza de Deus, faça, meu irmão. Se Ele mandar plantar bananeira, plante. Se Ele mandar sair gritando pela Avenida Paulista, dizendo, Jesus está voltando, grita. Porque eu tenho certeza que Ele vai te respaldar. Então eu olho para este texto, qual é a primeira coisa que Pedro faz? Ele obedece. E olha que interessante, Jesus é muito engraçado. Qual é o problema de Pedro? Dinheiro. Aí Jesus enche os barcos, detona na empresa dele. Imagina naquela época, estourei, vou ficar milionário. Jesus olha para ele e fala, segue-me. E o que ele faz? Versículo 11, ele deixa tudo para seguir o recomeço. Sabe, muitas vezes a minha vida e a sua vida não recomeça, sabe por quê? Porque nós não queremos abrir mão e deixar tudo por Jesus. Nós sempre queremos levar alguma coisa dentro do bolso. Lembra Raquel e Lia, né? Levar um santinho escondido.
levar alguma coisa do nosso passado para um começo extraordinário. Não, Deus, mas esses são os meus pecadinhos de estimação. Sabe o que Deus está dizendo nesta nova geração? Para que eu e você venhamos viver um recomeço extraordinário, nós precisamos entender que precisamos entregar tudo. Pedro nos ensina: entrega tudo. E Pedro o que faz? Ele entrega e segue a Jesus. E quando ele entrega e segue a Jesus, algumas coisas extraordinárias acontecem com ele. Ele tem uma das maiores revelações da igreja. Ele tem uma das maiores revelações daquilo que é Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 20, Jesus está conversando com os seus discípulos e pergunta: quem dizes que eu sou? Um diz que é Elias, outros João Batista, outros um grande profeta. Aí Jesus fala: e vocês, o que dizem que eu sou? Aí vem Pedrão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde, ele no versículo 17 diz assim: respondeste bem, Simão, filho de Barjonas, porque isso não foi revelado pela carne e nem pelo sangue, mas por meio do meu Espírito. Ou seja, quando eu obedeço, quando eu entrego, Deus começa a se revelar a mim e a você. Deus quer se revelar à sua igreja. E não tem, meu irmão, deixa eu te falar, não tem como ter uma vida de relacionamento com Jesus sem revelação. Não existe. Nós precisamos de revelação diária para nos apontar um destino. Nós precisamos de uma revelação diária para nos orientar na nossa caminhada cristã, para que eu e você vivamos dia após dia um recomeço saudável e relevante. Fala para o irmão que está ao seu lado: sem revelação não tem recomeço. E eu entendo que o Pai quer se revelar à igreja. Romanos capítulo 8, versículo 19 diz que chegou o tempo da manifestação dos filhos de Deus. Dos filhos. Eu li esse versículo ontem lá, nas 12 horas. E a única maneira de nós termos revelação de Jesus Cristo é pela palavra e pela oração e pela comunhão, pelo jejum. Eu creio, meu irmão, que hoje é a noite da revelação de Jesus para você. Talvez você está aqui tentando caminhar e até frequenta a igreja. Eu vou para a igreja porque hoje é moda ser cristão. Eu pego um culto ali, eu pego um culto acolá. Mas se nós olharmos a Bíblia, tinha um monte de judeu que caminhava, andava com Jesus, mas ele não se revelou a esses homens. Obrigado, amor. Homens que viram os milagres de Jesus, mas não tiveram a revelação de Jesus. Os próprios fariseus.
A Bíblia diz que quando eles observavam o milagre de Jesus, sabe o que eles faziam? Eles tramavam contra a vida de Jesus. Ou seja, milagre não gera revelação. Revelação é gerado por comunhão, por relacionamento. E quando Jesus diz isso no versículo 18, aí no versículo 18 ele diz: eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu tenho falado aqui alguns domingos, durante muito tempo a igreja teve este texto, interpretava este texto de uma forma contrária, achando que nós éramos a igreja, tinha a porta, e Satanás batia na porta, mas a porta não se quebrava. Não, é pelo contrário. A igreja avança em direção ao inferno, e as portas do inferno não vai prevalecer na sua casa, na sua família. E este é um dos textos que traz a maior revelação de quem é Jesus. Este texto, alguns por muito tempo diz não, este texto, Jesus falou que Pedro era o pai da igreja. Não, meu irmão. Pedro significa fragmento. E tu és Pedro. Vamos para o texto de novo. No versículo 18 diz: eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Ele diz assim: você é Petra, fragmento de pedra. Petros. Mas sobre esta pedra, que sou eu edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus é o fundador da igreja. Jesus é o dono da igreja. Jesus é o edificador da igreja. Jesus é o protetor da igreja. Jesus é aquele que chama os seus discípulos para ter um encontro, uma revelação de quem Ele é, para que tenha um recomeço extraordinário e poderoso. E sabe que eu gosto muito de Pedro? Porque Pedro nos ensina totalmente o processo de um homem que vai sair de uma vida doida, tem um encontro real com Jesus e vai passando para o processo. Sabe por quê? Porque 90% da humanidade hoje não aceita processo, não aceita lutas, não aceita batalhas. E Pedro nos ensina. Olha que interessante, no mesmo capítulo que Pedro tem uma das maiores revelações da igreja, alguns versículos depois, o que Pedro faz? No versículo 22, sabe o que Pedro faz? Chama a atenção de Jesus, dizendo assim, então Pedro, chamando à parte, começou a repreender, dizendo: Senhor, isso nunca vai acontecer, porque Jesus estava falando da sua morte. Aí Jesus olha para ele e fala assim: arreda-te, Satanás. Jesus, olha o que o versículo diz, Jesus virou-se e disse: Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pense nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. Olha só que interessante. Se Pedro fosse o fundamento da igreja, a igreja estaria fundamentada em uma areia movediça e não em uma rocha.
Porque o mesmo Pedro que tem a revelação é o mesmo Pedro que quer tirar Jesus do propósito. E uma outra coisa que me chama a atenção, o que Jesus fala? Arreda-te, Satanás. Ele não fala, arreda-te, Pedro. Sabe por que ele não fala, arreda-te, Pedro? Porque Pedro estava no processo de posicionamento do reino de Deus. Pedro estava no processo, e Pedro era um filho a qual Jesus tinha um propósito extraordinário. Jesus sabia que o diabo só estava tentando Pedro para tirar o propósito dele. Ou seja, o diabo, durante o processo de nos tornarmos a resposta de Deus, para nos tornarmos bênção, ele sempre vai querer nos tirar do propósito. Ele sempre vai querer nos enganar para que a gente perca o propósito de viver algo extraordinário. E Pedro é cheio dessas. Lembra da transfiguração? Jesus aparece. Aparece Moisés, aparece Elias, e que Pedro fala? Jesus, vamos montar uma tenda aqui, para ficar só a gente. Esse texto que eu estou dizendo está em Mateus capítulo 17, o versículo 4 diz assim: então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui, se quiser farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mais uma bola fora de Pedro. Mas mesmo assim, Jesus é um Deus de recomeço. Deus não importa com as suas quedas. Deus só não quer que você se mantenha prostrado, caído. Cair, meu irmão, é do homem, mas viver caído não é do homem. E olha que interessante, o texto diz de 3 gerações, Moisés, Elias e Jesus. Moisés é a geração que viu o mar se abrir. Elias é a geração que viu o fogo cair do céu. E a geração de Jesus é a geração que viu o próprio Deus fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Mas mesmo assim, muitos não entenderam. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? O que vai gerar uma vida extraordinária na minha vida e na sua vida é ter uma revelação real de quem é Jesus. É ter uma revelação real como Pedro teve. Pedro chegou ao ponto de negar a Jesus. O texto diz que antes que o galo cantasse, ele negaria. E ele foi. E negou a Jesus. Mas uma coisa que me chama a atenção, mesmo que os altos e baixos de Jesus, como o meu e o seu, fizeram com que ele negasse a Jesus. Mas tem um texto de Lucas, que diz que quando Jesus estava indo no seu caminho da cruz,
chega um ponto que os olhos de Jesus se cruzam com os olhos de Pedro. E eu acredito que naquele olhar, Jesus estava olhando e dizendo para ele, falando assim: Pedro, não importa o quanto você me negou, mas eu tenho um projeto para a sua vida. Não importa quando o que você fez, não importa que você quis me tirar do propósito, Pedro, mas eu tenho um recomeço para a sua história. Pedro, eu tenho uma segunda chance para você. Pedro, eu tenho um projeto para você. E o projeto e o processo de recomeço e de restauração dá início na vida de Pedro. Quando Jesus ressuscita, sai, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 7, diz que quando Jesus se encontra com os discípulos, Jesus fala para os discípulos: ei, fala para Pedro. Sabe por quê? O texto que nós começamos dizendo o que ele estava querendo fazer: desistir. Queria voltar a pescar. E quantos de nós queremos muitas vezes desistir e voltar para a nossa velha prática? Voltar para a nossa velha vida. E aí é Deus nos dizendo: da mesma forma que eu não desisti da vida de Pedro, eu nunca vou desistir da sua e da minha vida. Ele nunca vai desistir de você. Por mais que muitas vezes tenhamos desistido, caído, até mesmo envergonhamos o nome de Jesus, mas Jesus sempre tem um recomeço para nós. Quando os discípulos falam para Jesus, quando os discípulos falam para Pedro que Jesus ressuscitou, ele tem que voltar até a Galileia. E Jerusalém da Galileia é aproximadamente 100 quilômetros. Imagine este percurso para Pedro. Jesus vai me humilhar. Jesus vai dizer: por que você me negou? Mas quando Pedro chega na Galileia, Jesus não está aí. O que ele faz? O sinédrio, ou ele faz uma conferência lá e chama os discípulos e vai tentar fazer o quê? Voltar. E é quando Jesus se apresenta. E eles fazem uma pesca com 150 peixes grandes, segundo o texto. E Jesus está na beira da praia. E diz que ele está com a fogueira. Segundo alguns historiadores, diz que a fogueira representa a mesma fogueira que Pedro negou a Jesus.
É Jesus dizendo para Pedro, segundo alguns historiadores: ei, você não me negou em uma fogueira, eu vou te aceitar novamente perante uma fogueira. Jesus não questiona Pedro. A única coisa que Jesus faz é o quê? Me dá os peixes. E assa os peixes. E come. Toda a revelação traz o quê? Comunhão. Primeiro, Jesus tem um tempo de comunhão. Ele come com os seus discípulos. E aí ele vai para o momento exato de recomeço. Pedro, tu me amas? Sim, Jesus. Pedro, tu me amas? Sim, Jesus. Pedro, tu me amas? Jesus, você sabe de tudo. Apacenta as minhas ovelhas. Alguns historiadores dizem também que os 150 peixes são 150 motivos que Pedro tinha para negar a Jesus. Mas Jesus não vira as costas para Pedro. E no lugar que Pedro negou, foi onde Pedro foi restaurado. E Pedro sai dali. Recebe uma orientação de Jesus dizendo: ficai em Jerusalém. E ele e mais 120 homens ficam ali perseverando. Perseverando. Aí chega Atos capítulo 2, versículo 1. Que cumpre a promessa e o Espírito Santo de Deus desce sobre eles. Eles são revestidos. Eles são cheios de propósito, ou melhor, eles são impulsionados para o propósito, eles são impulsionados para o recomeço. E o cara que negou a Jesus é o homem que prega o primeiro sermão da história da igreja. E sabe o que acontece? Mais de 3.000 almas se convertem ao caminho. E foi o mesmo Pedro que, indo orar, um homem aleijado diante da porta do templo, olha e pede esmola para ele, e ele olha para o homem e diz: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. É o mesmo Pedro que foi preso por causa do caminho, e ele não murmurou, ele adorou, a igreja orou, e o milagre aconteceu. É o mesmo Pedro que não aceitou ser crucificado de cabeça para cima, por causa que ele não queria ser crucificado como seu Senhor. E segundo a história, ele é crucificado de cabeça para baixo.
O mesmo Pedro que se tornou pai da igreja, o mesmo Pedro que se tornou o fundamento da igreja, porque se você olhar as viagens missionárias de Paulo, ele ia lá, fazia milagres e ele voltava para Jerusalém, dar testemunho, dar relatório para a igreja de Jerusalém. E sabe quem eram as duas principais pessoas que recebiam esse relatório? Tiago e Pedro. O que eu aprendo com isso, meu irmão? Pedro, o primeiro Pedro que eu disse, da incerteza, da insegurança, inconstante, hoje pode se tornar o Pedro de Atos. O Pedro que vai ter propósito, o Pedro que vai ter destino. Eu entendo que Deus está dizendo isso para mim e para você como igreja, meu irmão. Não importa quantas vezes você caiu, hoje é dia de se levantar e Deus dizer: eu quero me revelar a você, eu tenho um propósito, eu tenho algo extraordinário, eu tenho uma pesca maravilhosa, eu quero que você seja pescadores de homens, eu quero que você seja um fundamento para a igreja de Cristo. Ao ponto, Pedro teve uma revelação tão poderosa de Jesus, segundo a Bíblia, os lenços dele curavam. O que ele aponta para mim e para você? Ele tem mais uma chance para mim e para você. Ele te dá mais uma oportunidade. E Pedro nos ensina a como não perder as oportunidades. Porque Pedro não perdeu a oportunidade. Ele obedeceu. Ele entregou. Ele recebeu a revelação. E fez exatamente igual Jesus queria que ele fizesse. Fosse testemunha. Em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. E Pedro é responsável, é um dos responsáveis de estarmos aqui. Por isso, meu irmão, a minha oração nesta noite é: que o Espírito Santo gere entendimento no seu coração, no seu espírito, e que você seja sincero a Ele dizendo a área a qual você precisa recomeçar. Área sentimental, área espiritual, área familiar, área profissional, área empresarial. Sabe qual a única coisa que Pedro precisou